Bem-vindos a mais um Guerra de Ideias aqui. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais sinistros de Porto Alegre. Que mesmo? Os crimes da Rua do Arvoredo. Que pra quem não sabe hoje, é Coronel Fernando Machado. Se preparem, porque a história é de arrepiar. No século XIX, essa rua foi palco de um crime tão chocante que até Charles Darwin comentou sobre ele. É mesmo? É isso mesmo, gente. Nossa. O cara que desvendou a evolução das espécies também se interessou por essa história macabra. Caramba. Pois é. A gente vai mergulhar fundo nesse caso que mistura brutalidade, mistério e até um toque de canibalismo. Que horror! Uma trama complexa que até hoje deixa muita gente intrigada. Para começar, vamos falar do José Ramos. Isso. Uma figura central nesse mistério. Sem dúvida. O cara era cheio de contradições. Uma verdadeira caixa de surpresas. Verdade. Nascido em meio à Revolução Farroupilha, filho de um soldado. Ele já demonstrava fascínio pela violência de cedo. Não. Imagine só ele presenciou a mãe sofrendo agressões do pai e, no momento de fúria, acabou matando o próprio pai. Que tragédia. Uma tragédia que o obrigou a fugir ainda jovem. A vida do Ramos foi marcada por tragédias e reviravoltas. Ele se mudou para a província de São Pedro, onde se tornou policial e, mais tarde, informante do chefe de polícia, o Dário Caiado. Ah, sim. Figura importantíssima nessa história. Sem dúvida. Mas o que me deixa intrigado é que, apesar desse passado sombrio, o Ramos era visto como um homem refinado, culto e religioso. Gostava de perfumes caros, se vestia com elegância, frequentava a missa. É mesmo. É como se ele tivesse duas faces. Interessante. Uma obscura e violenta e outra sensível e culta. E é nesse cenário que entra Catarina Paulsen, uma húngara que se tornou esposa do Ramos. A vida dela também não foi fácil. Ela viveu os horrores da Revolução Húngara carregando as marcas de um passado traumático. Me parece que essa experiência em comum de lidar com a violência e a dor pode ter sido um ponto de conexão entre eles. Faz sentido. Mas a história fica ainda mais sinistra quando entra em cena o Carlos Klausner, dono de um açougue perto da igreja de Nossa Senhora das Dores. Sim. O açougue era um ponto de encontro para os moradores da região, principalmente as mulheres que mandavam seus escravos comprar carne depois da missa. Entendeu? Klausner era um imigrante alemão que prosperou em Porto Alegre. A solidão e o idioma em comum aproximaram ele do Ramos, que se tornou seu assistente no açougue. Certo. E é nesse açougue palco do inimaginável que a história toma um rumo ainda mais macabro. Meu Deus. É nesse ponto que a gente começa a se perguntar como uma relação aparentemente comum entre um açougueiro e seu assistente se transforma num dos crimes mais bárbaros da história da cidade. É uma pergunta que não quer calar. Mas antes de mergulharmos nos detalhes dos crimes, precisamos entender o contexto da época. É verdade. A figura do Dário Caiado, o chefe de polícia, é crucial aqui. Com certeza. Ele era um homem poderoso com métodos nem sempre dentro da lei. Isso. E o Ramos, como seu informante, se envolveu em várias missões secretas. Nossa. Quando os crimes vieram à tona, colocaram o Caiado numa situação complicada. Ele se viu num beco sem saídas. Sem dúvida. De um lado, a pressão para solucionar os crimes que apavoravam a cidade. Sim. Do outro, o medo de que a investigação expusesse o envolvimento do seu informante. Manchando sua reputação e revelando seus métodos obscuros. Era um dilema e tanto. E para aumentar ainda mais a tensão, em 1864, o comerciante português Januário e seu aprendiz, José Ignácio de Souza Ávila, desapareceram sem deixar rastros. Que mistério! As testemunhas afirmaram ter visto Januário acompanhado do Ramos e do aprendiz pouco antes do sumiço. Caramba. A partir daí, a investigação, liderada pelo inspetor Joaquim José de Castro, começou a desvendar uma trama arrepiante. Eita. A investigação levou a descobertas macabras na casa do Ramos e no açougue do Klausner. Ai, meu Deus. Imagine só nos fundos do açougue, numa câmara fria, encontraram restos mortais humanos. Que horror. Um cenário de horror, com facas afiadas tábuas de corte manchadas de sangue e ossos humanos espalhados pelo chão. Era a prova de que algo terrível tinha acontecido ali. Que sinistro. E a partir desse momento, a investigação começa a conectar os pontos, revelando a trama macabra por trás do desaparecimento de Januário e seu aprendiz. A gente vai desvendar tudo isso na segunda parte do nosso Guerra de Ideias. Fiquem ligados. Isso aí. E a investigação foi revelando detalhes cada vez mais perturbadores sobre os crimes da Rua do Arvoredo. Descobriu-se que as vítimas eram atraídas com promessas de emprego. Nossa. E em seguida assassinadas. Meu Deus. Seus corpos eram esquartejados no açougue do Klausner. Que horror. E a carne humana era usada na fabricação de linguiças, que eram vendidas para a comunidade. Imagina o horror das pessoas ao descobrirem que podem ter consumido sem saber carne humana. É de embrulhar o estômago. Esse crime chocou a sociedade da época, gerando pânico e desconfiança. Totalmente. Mas a história não termina por aí. Não. O julgamento de José Ramos e Carlos Klausner foi um dos mais comentados da época, Sim. com a população clamando por justiça. Claro. As provas eram contundentes. Testemunhos à cena do crime, dos restos mortais encontrados no açougue. Parecia que a justiça seria feita.
Mas como já era de se esperar nesse caso, as coisas tomaram um rumo inesperado. É verdade. Os documentos que comprovavam a fabricação das linguiças com carne humana desapareceram do processo. Que estranho. Alguns acreditam que foi um ato deliberado para proteger Dário Caiado, já que a revelação do esquema mancharia sua reputação e exporia seus métodos questionáveis. Sim. Outros acreditam que foi apenas negligência. Seja qual for a explicação, o fato é que essa lacuna nos documentos levanta sérias dúvidas sobre a lisura da investigação e a real extensão do envolvimento de Caiado. É mais um capítulo obscuro nessa história já tão macabra. Sem dúvida. Sem esses documentos fica difícil ter certeza sobre o que realmente aconteceu. E essa incerteza abre espaço para especulações e teorias da conspiração. Exatamente. A gente fica aqui imaginando o que mais se esconde nas sombras dessa história. Qual a extensão da teia de corrupção? Quais outros segredos foram enterrados junto com as vítimas? São perguntas que talvez nunca tenham resposta. É verdade, mas o caso dos crimes da Rua do Arvoredo nos faz pensar sobre como a corrupção pode se infiltrar em diversas esferas do poder. Sim. Manipulando investigações e encobrindo a verdade. E infelizmente essa é uma realidade que ainda vemos nos dias de hoje, não é mesmo? Infelizmente, sim. A corrupção, a manipulação, a busca por poder a qualquer custo. Essas questões transcendem o tempo e continuam a nos assombrar. Com certeza, os crimes da Rua do Arvoredo nos mostram que a luta por justiça e transparência é uma batalha constante. E é nosso dever como cidadãos estarmos atentos e vigilantes para que a verdade prevaleça mesmo diante de poderosos que tentam encobri-la. Sem dúvida. Isso aí. E a história do José Ramos, o Carlos Cláudio do Dário Caiado e de todas as vítimas serve como um alerta para que a gente não se acomode, para que a gente continue questionando, buscando a verdade e lutando por um futuro mais justo e transparente. Verdade. Mas ainda tem muito pano para manga. Tem. A gente volta já já com a última parte do nosso mergulho nos crimes da Rua do Arvoredo. Isso. Fiquem ligados porque a gente vai falar da repercussão do caso e de como ele chegou até o Charles Darwin. Até lá. É verdade, os crimes da Rua do Arvoredo chocaram Porto Alegre. Sim. Mas o impacto foi muito além das fronteiras da cidade. É mesmo. Essa história macabra cruzou o oceano e chegou até a Europa, estampando as páginas dos jornais da época. Nossa. E foi assim que o caso chegou aos ouvidos de Charles Darwin, o pai da teoria da evolução. É incrível como um crime ocorrido numa rua de Porto Alegre no século XIX despertou a atenção de um dos maiores cientistas da história. Darwin era um ávido leitor e estudioso do comportamento humano. Ele se deparou com a notícia do açougueiro de Porto Alegre que transformava suas vítimas em linguiça. Meu Deus. E ficou profundamente perturbado com a brutalidade do caso. Imagina o impacto que essa história teve na mente de Darwin. Nossa. Afinal, ele dedicou a vida a estudar a evolução das espécies e, de repente, se depara com um caso que expõe a face mais obscura da humanidade. Darwin, abalado com a história, anotou em seu caderno a seguinte pergunta. Se existe um chacal adormecido em cada homem? Nossa. Uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a capacidade para a crueldade que reside em cada um de nós. Essa pergunta nos leva a uma reflexão profunda. Será que todos nós carregamos dentro de nós um lado obscuro capaz de cometer atrocidades? Será que a civilização é apenas uma fina camada que encobre nossos instintos mais primitivos? É uma questão complexa e inquietante. Sem dúvida. E os crimes da Rua do Arvoredo nos colocam frente a frente com essa dualidade da natureza humana. De um lado, a capacidade para compaixão, a empatia, a construção de uma sociedade justa. Do outro, o potencial para a violência, a crueldade e a barbárie. E aí a gente vê essa dualidade refletida na história do próprio José Ramos. Verdade. Um homem culto, refinado, religioso, mas também capaz de cometer atos de extrema violência. Isso. É como se o bem e o mal estivessem em constante conflito dentro dele. Com certeza, e essa luta interna se manifesta de diferentes formas em cada indivíduo. O que os crimes da Rua do Arvoredo nos mostram é que essa capacidade para o mal está presente em todos nós. E que cabe a cada um de nós escolher qual lado irá prevalecer. É verdade, essa história que aconteceu há mais de um século continua nos assombrar, nos fazendo questionar nossa própria humanidade. Mas além do impacto na comunidade local e da repercussão internacional, qual foi o legado dos crimes da Rua do Arvoredo? Bom, os crimes da Rua do Arvoredo se tornaram parte do imaginário coletivo de Porto Alegre, inspirando livros, peças de teatro, filmes e até mesmo lendas urbanas. Nossa. A figura do açougueiro canibal se transformou num personagem folclórico, um símbolo do lado obscuro da alma humana. É como se a história tivesse ganhado vida própria, se misturando a realidade e a ficção. Sim. Mantendo viva a memória desse crime brutal. E nos lembrando da fragilidade da nossa civilização. Exatamente. E essa permanência na memória coletiva nos faz refletir sobre o poder das narrativas e como elas moldam nossa percepção do mundo. A forma como contamos e recontamos as histórias do passado influencia a forma como entendemos o presente e como imaginamos o futuro. Os crimes da Rua do Arvoredo nos servem como um alerta. Isso. Um lembrete de que a barbárie pode se manifestar das formas mais inesperadas e que precisamos estar vigilantes para combatê-la. Verdade.
seja na forma de violência física, de corrupção, de injustiça social. O mal se apresenta de diversas maneiras e cabe a cada um de nós lutar por um mundo mais justo e humano. Com certeza a história nos convida à reflexão, ao questionamento e à ação. Sim. Que os crimes da Rua do Arvoredo nos inspirem a construir um presente e um futuro onde a barbárie seja apenas uma lembrança distante. É isso aí. E a justiça, a ética e a compaixão prevaleçam. E assim chegamos ao fim de mais um Guerra de Ideias. Espero que vocês tenham apreciado esse mergulho profundo em um dos casos mais macabros da história de Porto Alegre. Eu adorei. Até a próxima.